Nós temos dois tipos de cintilografia renal: a cintilografia renal estática e a dinâmica. A dinâmica, chamada de DTPA, nos permite avaliar a função glomerular dos rins e a perviedade das vias excretoras urinárias. Já a estática, DMSA, avalia a função tubular e a estrutura anatômica do córtex renal. Eu vou falar um pouco sobre as contraindicações, principais efeitos colaterais e sensibilidade e especificidade na cintilografia renal. As contraindicações são: não é recomendado para gestantes ou mulheres com suspeitas de gravidez. Os principais efeitos colaterais: reações ao radiofármaco são extremamente raras, porém, se vier a acontecer, os efeitos são leves. Já no 99 MTC DMSA, que é a cintilografia renal estática, os efeitos são náuseas, eritema, rubor e dor abdominal. No 99 MTC DTPA, que é a dinâmica, são febre, náuseas, vômitos, eritema, rubor e cefaleia. Vou falar agora um pouco sobre a sensibilidade e a especificidade. Em relação à acurácia, é importante lembrar que existe uma alta precisão diagnóstica na avaliação da doença renovascular, com o uso de renograma sob ação da inibição da enzima conversadora da angiotensina, sendo a sua sensibilidade em torno de 90% e especificidade próxima a 95%, nos pacientes com função renal normal, com resultados falso positivos raros. No exame de cintilografia renal, são administrados ao paciente alguns radiofármacos. Entre eles estão descritos o DMSA tecnécio, o DTPA tecnécio, o MAG3 tecnécio e alguns outros que hoje em dia não são mais tão utilizados. Como a cintilografia renal é dividida em dinâmica e estática, os radiofármacos também são divididos. Na cintilografia renal dinâmica, é utilizado o DTPA tecnécio, pois ele tem uma grande importância para a avaliação da taxa de filtração glomerular e das vias excretoras. Sua administração é feita de maneira endovenosa, apresentando distribuição rápida no espaço extracelular e sua excreção é realizada pela filtração glomerular. A realização do exame de cintilografia renal dinâmica com o uso de DTPA tecnécio é extremamente importante para avaliar o funcionamento das vias excretoras. Após administrado no paciente, o DTPA tecnécio tem uma meia-vida de 2 horas e meia e 24 horas após a administração, 95% total da sua atividade é excretada. Além disso, esse radiofármaco não é reabsorvido ou secretado pelos rins. O exame de cintilografia renal estática é utilizado o radiofármaco DMSA tecnécio, que é administrado no paciente pela via intravenosa e concentra-se nos parênquimas tubulares dos rins após 4 a 6 horas. A utilização desse radiofármaco e a realização da cintilografia de maneira estática permite avaliar cicatrizes decorrentes de traumas de transplantes renais, além de obstrução do fornecimento sanguíneo. As aquisições das imagens cintilográficas são adquiridas após 2 a 4 horas após a administração do radiofármaco. O radiofármaco DMSA tecnécio é excretado por filtração glomerular e secreção tubular. Os radiofármacos utilizados na cintilografia renal devem ser mantidos em sua embalagem original antes da realização do exame. Quando ocorrer o preparo do mesmo, deve ser mantido em temperatura de 15 a 30 graus em até 4 horas. As doses para administração dos pacientes é calculada a partir do peso, altura e idade e devem ser prescritas pelo médico radiologista. No momento do procedimento, encontramos o paciente, fazemos a identificação dele para poder seguir com o procedimento correto. A cintilografia renal estática, em primeiro lugar, o paciente recebe uma injeção venosa, um radiofármaco. Ele espera em cerca de 6 horas para poder esse radiofármaco ter uma ação nos rins. E aí, após isso, ele esvazia a bexiga
e aí vai para tirar as imagens. O procedimento das imagens dura em torno de 20 a 30 minutos. Na cintilografia renal dinâmica, o paciente ele recebe um radiofármaco intravenoso e também um fármaco. Um fármaco ele vai estimular a produção de urina. Aí ele vai, tira as primeiras fotos com a bexiga cheia, né? E aí depois ele esvazia a bexiga, volta e tira mais fotos, já com a bexiga vazia. Após isso, o procedimento dura em torno de 50 minutos e após isso é indicado que o paciente tome muito líquido, beba muita água para aumentar a excreção do radiofármaco no organismo, para que ele consiga colocar o radiofármaco para fora o quanto antes. Então, antes da realização do exame, é preciso ter todo um preparo para que seja realizado. O paciente deve estar com 24 horas suspenso o café, chá, chocolate, bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarro. Com isso, é recomendada a hidratação em abundância, ou seja, beber bastante líquido, bastante água para se manter hidratado. Pacientes menores de 18 anos devem estar acompanhados do seu responsável legal. Existe também um limite de peso, que é de até 160 quilos. O paciente também deve informar todas as suas medicações em uso antes de realizar o procedimento. Deve comparecer no setor 30 minutos antes, apresentando seus documentos pessoais, cartão de convênio, guia de exame. Não precisa de jejum, porém, recomenda-se se alimentar, comer comidas leves, umas 2 horas antes da realização do exame. E é isso. É importante ressaltar que ultimamente é utilizado uma visão mais abrangente nos diversos métodos diagnósticos disponíveis na medicina nuclear, que vai desde o uso de parâmetros simples até parâmetros mais sofisticados. Além disso, devemos considerar que os estudos têm demonstrado, por exemplo, a curva de furossemida não é considerado mais como um parâmetro aceitável como ferramenta adequada para caracterizar e avaliar a drenagem renal. Hoje, considera-se como principal parâmetro a integridade funcional dos rins em estudos evolutivos.